pura. Se eu quisesse beber, eu posso beber, que não faz mal, está pura. É a nossa alma. A nossa alma. E o que é puro? O que tem a ver quando nós falamos de pureza? Algo que não está sujo, algo que não está imundo. Pureza na Bíblia tem a ver com santidade, santificação. E nós vamos ver por que a Bíblia diz, por que Davi se preocupa em ter um coração puro diante de Deus. E por que é importante? Porque, como o provérbio diz, do coração procedem as saídas da vida. Ou seja, se o coração representa o seu homem interior, a sua alma, o que ocorre dentro da sua alma vai interferir na sua salvação. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Maravilhoso. Só o Senhor é Deus. Tu és maravilhoso. Eu trouxe um material aqui muito perigoso. Eu preciso manusear ele de luva. A luva aqui, Glória a Deus, aleluia. posso ser contaminado. Maravilhoso Deus. Não faça isso em casa, porque é perigoso. Eu consegui pecado líquido. Vocês já viram pecado líquido? Aqui tá até um saco aqui. Pecado líquido. E eu vou mostrar como o nosso coração, o nosso homem interior pode ser contaminado com o pecado. Eu botei a luva para que o pecado não me contamine. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 18 ao 20. Diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 18 ao 20. Jesus diz: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, ou seja, vêm do interior, vêm de dentro de você, da sua mente. E o que é que vem? E são essas coisas que deixam o homem impuro. As coisas que saem de dentro de você, de dentro de mim, de dentro de nós, nos deixam impuro. Vocês sabem o que é pecado? Eu falei de pecado, eu trouxe pecado líquido. Pecado é tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. A grosso modo. Uma definição simples. Pecado é tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. E se aqui é o meu corpo e a água é a minha alma, meu homem interior, isso aqui é pecado, vamos ver o que Jesus fala aqui que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos. Vou botar aqui um pouquinho de mau pensamento aqui. A gente sabe que pecado é pecado, né? Não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Então eu botei um pouco de mau pensamento aqui. O que tem mais aqui? Homicídios. Vou botar um pouco de homicídio aqui. Aquela vontade que algumas pessoas têm de matar o seu próximo. Adultério. O que é adultério? Adultério tem a ver com práticas imorais sexuais. A Bíblia diz que o plano de Deus para o homem e para a mulher é o casamento. Tem até uma frase que eu escutei uma vez que eu gosto muito. Deus inventou o sexo seguro e chamou de casamento. Então, quando a pessoa que é casada tem relação sexual com uma pessoa que não é o seu cônjuge, ela está cometendo adultério. Então, vamos botar um pouco de adultério aqui. Um pouquinho de adultério. Adultério, temos aqui imoralidades sexuais. Imoralidades sexuais. Porque não é só quem é casado que comete pecados sexuais. O solteiro também. Porque aquele que tem relação sexual sem ser casado está pecando. Imoralidade sexual. Vou botar aqui um pouco de moralidade sexual aqui.
roubos, falsos testemunhos e calúnias. Ou seja, mentira. Como está o nosso coração nesta noite? Nós estamos sendo usados pelo diabo para caluniar alguém? Estamos mentindo, dizendo que eu tenho uma palavra aqui com o irmão, aí nas costas dele eu falo outra coisa totalmente diferente? Ou eu venho aqui, pastor, você não sabe o que aconteceu, eu vi fulana, a irmã fulana fazendo isso. E é mentira? Você não viu nada? Você quer prejudicar o seu irmão com uma calúnia, com falso testemunho? Vou botar aqui, calúnia, um pouquinho de calúnia, um pouquinho de falso testemunho também. Pode ver que a água está até mudando um pouco de cor, né? E Jesus continua, estas coisas tornam o homem impuro. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Eu perguntei quem acreditava na Bíblia, né? Então, os irmãos disseram que acreditam na Bíblia. Então, vamos ver o que a Bíblia diz de pecado. Romanos capítulo 1. Glória a Deus. Hoje eu quero convidar os irmãos a fazer uma autoanálise. Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Então hoje, eu e você vamos fazer uma análise. Como está o nosso coração? Porque nós podemos enganar o pastor, podemos enganar o irmão que está do lado, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e nada fica oculto diante dele. Ele vai falar para Samuel que ele não vê como vê o homem, ele vê o coração, ele vê o homem interior. Aleluia. Como é que está o seu coração nesta noite? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28. A partir do versículo 28 diz assim, além do mais, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Desprezaram o conhecimento de Deus. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Vou botar um pouco de injustiça aqui nesse coração aqui. Vou botar um pouco de injustiça. Maldade. Vou botar um pouco de maldade aqui. Maldade, ganância e depravação. Ganância, amor ao dinheiro, apego aos bens materiais. A Bíblia, Jesus fala que não se pode servir a Deus e as riquezas. Quanta gente aqui cai em laço? Quantos servos de Deus caem em laço por causa de dinheiro? Às vezes quer o dinheiro que não é seu, quer o dinheiro fácil. Ganância. Ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Presunção e arrogância insolente. O que é isso? Eu pesquisei no dicionário. Uma pessoa insolente, uma pessoa atrevida, uma pessoa arrogante, uma pessoa mal criada, uma pessoa desrespeitosa. E presunçoso é uma pessoa altiva, uma pessoa orgulhosa, soberba, que se julga melhor do que os outros. A Bíblia diz que o coração, que Deus abate os soberbos, mas Deus exalta os humildes. Quantos quantos na casa do Senhor são soberbos, arrogantes, desrespeitosos, não querem obedecer à liderança, não querem obedecer às normas que Deus estabeleceu para a sua igreja. Nós somos assembleianos, nós temos uma doutrina, nós temos uma identidade, nós somos diferentes. Nós não somos melhores
nem piores do que as outras denominações. Não somos melhores nem piores, mas somos diferentes. Nós temos um costume que dado por Deus à nossa liderança. E quantos crentes não querem obedecer à sua liderança? Vamos botar aqui um pouco de pecado, da rebeldia. Satanás não quis obedecer a Deus. A Bíblia diz que Satanás ele era um anjo de luz, um querubim ungido, mas ele não quis obedecer à liderança de Deus. Ele foi expulso do céu. Caluniadores, arrogantes, presunçosos, inventam mentiras, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, jovem, adolescente, crianças, desobediência aos pais. Vamos botar esse pecado aqui também. Deixa eu botar aqui. Desleais, insensatos, sem amor pela família. Sem amor pela família, meu Deus, vou botar a família. Quantos maridos hoje já não se preocupam com suas esposas? Quantas esposas não se preocupam com seus maridos? Desrespeitam seu cônjuge, não cuidam dos seus filhos, abandonam suas casas. Não tem amor pela família. Está aqui, está escrito. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Obras, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa obra da carne, eu vou botar aqui. Puxa, botar um monte, os pecados aqui da obra da carne. Qual é o seu pecado nessa noite? Não estou dizendo que você tem algum pecado, né? Falei, se examine. Se o seu coração está puro diante de Deus, amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz, né? Aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair. Se o seu coração está puro diante de Deus, cuidado para você não cair. E se o seu coração não está puro diante de Deus, qual é o seu pecado? O que contamina o seu coração? Aí Caim se apresenta diante de Deus com o coração assim, desse jeito, sujo. Como é que você acha que Deus vai aceitar um coração assim? Será que você acha que Deus vai aceitar uma adoração num coração sujo, num coração impuro? Será que eu estou me enganando tanto assim de achar que Deus vai aceitar uma adoração vinda do coração sujo? Eu acho que não, irmão. A adoração de Caim foi rejeitada. E quando você lê Gênesis capítulo 4, vai estar lá escrito, Deus fala, o pecado está na tua frente. Cabe a você dominá-lo. Ou seja, não se contaminar. Porque aí sim a sua adoração vai ser aceita. Como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração nessa noite? Como é que está o seu coração? Não precisa me responder, porque o Espírito Santo já sabe. O Espírito Santo já sabe, não precisa mentir para mim, para o pastor, para aparecer. O Espírito Santo já sabe. O que você tem feito no oculto, escondido, que não agrada a Deus? Pois nesta noite eu deixo essa reflexão para a igreja. Mas eu não vou dizer, não vou apontar só o erro, vou também mostrar a solução. Mostrar também a solução. Provérbios capítulo 28. Vou mostrar a solução. Agora não vou mais mexer no pecado, posso tirar a luva, sem problema. Tá sujo, tá bem escuro, tá bem sujo isso aqui mesmo, meu Deus. Provérbios capítulo 28.
versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, tá? A solução para limpar o seu coração nesta noite. Está escrito: o que encobre, o que esconde a sua transgressão, o seu pecado, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a palavra-chave é confessar, que tem a ver com arrependimento. Primeiro, se o seu coração está sujo por algum desses pecados que eu listei aqui, primeiro, se arrependa. Confesse o seu pecado a Deus. Se você pecou contra o seu irmão, vá até o irmão, confesse o seu pecado ao irmão, se reconcilie com ele. Aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará, mas o que confessa, primeiro, arrependimento. Segundo, e deixa, ou seja, abandona, alcança misericórdia. Se arrependa e abandone o seu pecado, ou seja, santificação. Santificação. Aí você vai alcançar a misericórdia de Deus. E quando você fizer isso, se arrepender, um pouquinho de arrependimento, e santificação, ó o que vai acontecer com o seu coração. Quando você se arrepender do seu pecado e abandonar essa prática, buscar a santificação, olha o que vai acontecer com o seu coração. O sangue de Jesus vai purificar a sua vida. O sangue de Jesus, por mais sujo que seja o seu coração, por mais sujo, se você se arrepender e abandonar o seu pecado, buscar a santificação, o sangue de Jesus vai limpar a sua vida e você vai ter um coração puro diante de Deus, e aí a sua adoração vai ser aceita diante de Deus. Que Deus possa falar mais aos nossos corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.